esse encontro de hoje, que o Senhor vem falar para nós e vem nos chamar ao arrependimento e à conversão. Então é um tema bastante forte. A palavra que nós vamos escutar também é uma palavra forte, tirada do livro do Apocalipse. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 3 do Apocalipse, de 1 a 6. Enquanto isso, eu me apresento. Eu sou o Gatti, Antônio Gatti, moro em Vila Lenira, sou do grupo de oração Rafael, casado com a Edneia, que está ali há 40 anos. Temos 3 filhas, 3 genros, um neto, 2 netas e outro netinho que vai chegar em breve, em março, abril. E participo da renovação carismática desde 1980, e a Néia já participava nesse tempo. Ela começou a participar desde 79, E eu costumo sempre dizer que por mais que nós tenhamos participado, por mais tempo que nós tenhamos vivido na renovação e na igreja, nós ainda não aprendemos tudo que nós precisamos aprender. Cada dia a gente vai aprendendo algo novo. Então, hoje estar aqui também com vocês para aprender com vocês. Então, todos abriram a sua Bíblia, Apocalipse 3, de 1 a 6, o tema da nossa pregação: o Senhor nos convida ao arrependimento e à conversão. Vamos então escutar atentos o que a palavra do Senhor vai nos dizer nessa noite. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. És considerado vivo, mas estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Lembra-te de como recebeste e ouviste a doutrina. Observa e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que horas te surpreenderei. Todavia, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Andarão comigo vestidos de branco, porque o merecem. O vencedor será revestido assim de vestes brancas. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o proclamarei diante do meu Pai e de todos os seus anjos. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que diz às igrejas. Todo mundo tem ouvido aí, gente? Tem ou não tem? Tem gente que só tem orelha, mas não tem ouvido, Tem orelha, põe um brinco, capricha, mas não escuta. E hoje o Senhor está nos chamando justamente para quê? Para que nós escutemos a sua voz. Irmãos, primeiramente eu gostaria de dizer para você que nós estamos aqui hoje porque nós somos amados por Deus, porque nós somos muito amados por nosso Deus, o nosso Senhor. Ele é o dono da minha vida, é o dono da sua vida, é o dono das nossas vidas. Ele nos ama imensamente e quer que nós estejamos com Ele para todo o sempre. Por isso que Ele nos trouxe aqui hoje. Ele nos chamou aqui para nos
fazer perceber e entender que nós não somos qualquer um, e que Ele também não é qualquer um, não é qualquer coisa, mas Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Amém? Então, irmãos, escutando essa palavra que nós ouvimos agora, do livro do Apocalipse, eu gostaria de fazer uma pequena introdução, um prefácio sobre este livro do Apocalipse. É rapidinho, que quase não se prega sobre ele, especialmente nos grupos de oração, não é? A gente escuta mais aquela parte, está logo em seguida aqui, no capítulo 3, versículo 14, 15, eis que estou à porta e bato, não é? Mas, mais ou menos a gente fala, quando fala nos grupos, é sobre esta palavra. E hoje o Senhor está nos chamando para falar um pouquinho antes disso aqui, que nós somos acostumados sempre a escutar. Então, para a maioria dos leitores, o livro do Apocalipse é o mais difícil de ser entendido e o mais misterioso da Bíblia, devido ao grande número de símbolos, ao grande número de imagens, ao grande número de revelação que são trazidas, as imagens que são trazidas e que estão neles narradas. Então, Apocalipse, o que significa Apocalipse? É uma palavra grega que significa revelação. É uma obra, o Apocalipse, ele foi escrito por São João apóstolo, o último dos apóstolos a morrer. Foi o único que morreu de velhice. Os outros foram decapitados, outros foram mortos com pauladas e tantas crucificadas de cabeça para baixo. São João, ele morreu de velhice. E ele deixou esse livro escrito para as igrejas, para a igreja nascente. Lá por volta do ano 100, no primeiro século, né? Ainda estava quente a partida do Senhor, ainda estava quente a morte do Senhor, a ressurreição dele. Então ele traz aqui muita coisa que ele viveu com Jesus e ele expõe aqui, e já aquilo que era prefigurado na pessoa de Jesus, ele nos traz neste livro. Então, é uma obra escrita em forma de carta para as igrejas. Se nós olharmos aqui, nós vamos ver aqui, olha, mensagem a Éfeso, é uma igreja, mensagem a Esmirna, mensagem a Pérgamo, mensagem a Tiatira, mensagem a Sardes, mensagem a Filadélfia, mensagem a Laodiceia. Então, são 7 as igrejas. E ele então escreve para cada uma delas em particular. E para a igreja de Sardes, e para a igreja aqui do Carlos Germano Nauma, para o grupo de oração Cristo Amigo, para o grupo de oração Rafael, do qual eu participo, ele vem falar para nós também, com essa palavra inspirada que Deus deu ao núcleo do grupo de oração. Ele vem nessa noite nos trazer e nos desafiar para que nós possamos refletir sobre a nossa caminhada com Deus através da igreja da qual nós pertencemos. Amém, gente? Então, veja, logo no primeiro versículo, o que o Senhor fala, no primeiro ponto, né? Conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. Olha, o que é isso? Vós vos achais vivos, és considerado vivo, mas estáis mortos. Eu estava refletindo, preparando essa pregação, e o Senhor dizia que ele estava falando para a igreja de Sardes, e também que essa palavra é para nós hoje. Ele conhece tudo aquilo que nós fazemos, conhece todas as nossas obras, sabe tudo que nós fazemos.
ainda que nós participemos da nossa comunidade, ainda que nós participemos de alguma pastoral da nossa igreja, ainda que nós participemos do grupo de oração, ainda que nós participemos do núcleo, ainda que sejamos pregadores, o Senhor fala para nós hoje. E não é porque nós estamos fazendo pouco, mas é porque na maioria das vezes nós fazemos não aquilo que Deus quer, mas fazemos aquilo que nós queremos. Esse é o estar vivo, pensar que está vivo, mas que está morto. É isso. De nós não escutarmos, não termos a paciência, não termos a docilidade para escutar a voz de Deus, não obedecer aquilo que Ele nos fala. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor nos chamou aqui hoje justamente, não é para acusar ninguém, para colocar um fardo em cima das nossas costas, mas para nos alertar, para nos instigar a buscar mais, fazer a vontade dEle, porque a igreja que nós estamos, a igreja que nós servimos, não é a igreja nossa, a igreja é de quem? É dele, a igreja é dele. Foi fundada por quem? Foi fundada por ele. Ele a edificou em cima dos apóstolos. Amém, gente? Ele edificou a sua igreja quando disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei, eu construirei a minha igreja. Então essa igreja é dele, é a igreja que ele fundou, é a igreja do amor, a igreja da alegria, a igreja da paz, a igreja da misericórdia, a igreja do perdão, a igreja dos dons, a igreja dos sacramentos, a igreja da pureza, a igreja da eternidade, a igreja da cruz e da ressurreição. Essa é a igreja que nós participamos. A nossa igreja tem cruz, sim, mas tem ressurreição. A nossa igreja tem sacramentos, nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, quando ele diz: és considerado vivo, mas estás morto, é como se ele dissesse para você e para mim: vocês foram batizados. Quem foi batizado e levanta a mão? Vocês foram batizados. Vocês foram crismados. Quem é crismado, levanta a mão. Vocês fizeram a primeira comunhão, sim ou não? Fizeram outras depois, né, gente? Não ficou só na primeira não, né? Tá? Fizeram a primeira comunhão, participam do grupo de oração Cristo Amigo, mas não estão vivendo o que vocês receberam e se comprometeram. Então, Senhor, o que fazer? Fique atento, o Senhor fala para nós: vigie, ei, Psyu, preste atenção, consolida. Olha o que o Senhor fala aqui, ó, consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Existe muita coisa ainda dentro de nós, muita coisa boa dentro de nós. Então o que ele fala, ele disse que nossas obras são imperfeitas, mas que dá tempo ainda, temos chance ainda de voltarmos, temos chance de nos convertermos, de mudar o rumo da nossa vida, de buscar a presença do Senhor, de nos arrependermos de nossas imperfeições, sim ou não? Lembra-te, reflita, como recebeste e ouviste a doutrina? Está vivendo como te foi ensinado? Responda para você mesmo. Você está vivendo a doutrina, os ensinamentos do Senhor como te foram ensinados?
como você ouve na Santa Missa, como você presencia, recebe, se alimenta na Sagrada Comunhão? Se não vigiares, serás tomado de surpresa e não terás tempo de voltar. Irmãos, nós recebemos os ensinamentos do Senhor, recebemos a doutrina do Senhor, a doutrina dos apóstolos, a doutrina que os santos nos deixaram. Quantos ensinamentos Santo Agostinho deixou para nós, São Gregório, não é? E tantos santos, São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá, santos do nosso tempo. Quantas coisas lindas eles nos ensinaram. Então, meu irmão, nós recebemos esses ensinamentos, e apesar de termos recebido esses ensinamentos, nós vivemos uma vida meio que relaxada, né? É assim mesmo, todo mundo faz, todo mundo vive assim, ninguém se compromete tão radicalmente, né? É assim mesmo, a gente tem que viver a vida, a gente tem que curtir, a gente tem que tomar umas e outras, a gente tem que ir para a praia, a gente tem que fazer isso, tem que fazer o churrasco, tem que passear, tem tudo isso, não é? É importante também, mas acima de tudo, estar com Deus, estar na presença de Deus, buscar ser obediente a Ele, irmãos. Então, veja, nós fomos batizados. A palavra de Deus nos fala aqui das vestes brancas, sim ou não? Sim ou não, gente? A palavra que nós escutamos nos fala das vestes brancas. Qual a cor da veste que nós usamos no batismo? Qual é a cor? É o branco ou não é? O branco, que significa o quê? Significa pureza, significa santidade, amém? Então, fomos batizados, nos purificamos, fomos libertos do pecado original, fomos mergulhados na água do batismo e renascemos. Com Ele foram afogados os nossos pecados, e com Jesus nós fomos ressuscitados. Então, nós deixamos de ser apenas criaturas de Deus, assim como os animais, assim como as plantas, né? Nós deixamos de ser isso para sermos filhos de Deus. Nós fomos mergulhados na vida de Deus. Nós recebemos em nós o sopro de Deus, o Espírito, o sopro de Deus que fez com que nós vivêssemos. Então, fomos batizados, nos purificamos, fomos libertos do pecado original, deixamos de ser apenas criaturas e passamos a ser filhos e filhas. E se nós somos filhos e filhas, São Paulo nos diz que nós somos também herdeiros de Deus. A nossa negligência, o nosso esmazelo, o nosso relaxo, que eu falava há pouco, nos levou a nos afastarmos da santidade, nos levou a nos afastarmos da pureza, obstaculou, né? Colocou o obstáculo do nosso acesso ao céu. Sujamos nossas vestes brancas do batismo, ficamos contaminados por termos cedido às atrações mundanas, às atrações da carne. Agora, irmãos, mais do que nunca é hora de nós voltarmos para o Senhor, nos arrependermos e mudarmos a nossa vida. Como eu disse, ainda há tempo. Fazermos uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de rumo, mudar o percurso da nossa caminhada.
mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos projetos. E a palavra nos fala, todavia, temos algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, que andarão comigo vestidas de branco, porque o merecem. Então vejam, irmãos, aqui, que esses vestidos brancos, essas vestes brancas, são os ministros da nossa igreja, são os ministros ordenados, aqueles que têm o poder de fazer a intermediação conosco e Jesus, os ministros que pela unção do Espírito foram consagrados e receberam a ordem de Deus: tudo que ligares no céu será ligado na terra, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Principalmente, irmãos, através do sacramento da reconciliação. É disso que nós estamos falando hoje, do arrepender-se e de converter-se. Primeiramente, passar por uma confissão, nos dirigirmos a esses que têm as vestes brancas, a esses que são os ministros da nossa igreja, a eles que receberam a ordem, que receberam a autoridade, receberam o poder de Deus para perdoar os pecados, para nos lavar e para nos dar a vida, em plenitude. Os que estiverem com suas vestes brancas irão andar com o Senhor. Olha aqui, aqueles que se voltarem ao Senhor serão vencedores. Ainda que nós tenhamos pecado, ainda que nós aprontamos na nossa vida, mas é tempo de voltar. O Senhor nos dá condições para isso. E aqueles que voltarem ao Senhor serão vencedores. Serão revestidos do branco, da pureza, da santidade, e seus nomes jamais serão apagados do livro da vida. Está falando aqui na palavra de Deus, e o jamais é nunca mais. Então é o que? A eternidade. Aqueles que se arrependem, aqueles que mudam de vida, aqueles que procuram seguir o Senhor, andarão com Ele para sempre. O nome dele estará escrito para sempre no livro da vida. Então quer dizer, não morrerá jamais, porque está escrito no livro da vida. E o Senhor o testemunhará diante do Pai. Amém, gente? Então, nós vamos levar para nossa casa hoje um dever de casa. Vocês não vão cobrar do pessoal depois, não. Cada um vai se cobrar de si mesmo, vai falar com Deus. Disso que nós vamos falar agora. O nosso dever de casa, o imperativo dessa pregação de hoje, dessa reunião de hoje, da inspiração do núcleo, para todos nós, inclusive para mim e para vocês do núcleo também, é para todos nós. Colocar-se em oração. Primeira coisa, colocar-se em oração, colocar-se na presença de Deus, abrir o seu coração para Ele, reconhecer que você é pecador, e eu sou pecador. Preparar uma confissão. A confissão não é só aquele momento que nós chegamos lá na igreja, atropelado muitas vezes ali, com pressa. O padre está folgado, vou confessar. Sem preparação nenhuma, né? É preparar uma confissão. Então, colocar-se em oração. Tem livros, tem vídeos. Tem um vídeo do padre, do Frei Gilson. É 52 minutos de vídeo. Que ele faz você caminhar na sua vida todinha. E você vai ali tirando os pecados que você também tem daqueles que ele coloca. E aí você vai anotando durante a escuta, né, daquele vídeo, daquele áudio, ou daquela leitura que você está fazendo, vai anotando o que você foi tocado. Depois, reze mais com aquilo que você anotou. E se estiver arrependido, de fato, né? Arrependido daquilo que você cometeu, você então procure o padre para confessar-se. Procure o padre para confessar-se,
leva a sua listinha que você anotou para você não esquecer nada e para você não ficar meia hora, 2 horas lá conversando com o padre. A última vez que eu confessei, agora próximo do Natal, eu tinha uma lista, de vários pecados. Então parecia mais aquela lista de funcionários, funcionários de funcionário público. Tem aquela listona, depois você vai ver, tem alguns que trabalham, outros não. Mas era aquela lista grande, tem muitos que trabalham muito, Mas aquela lista grande, então se eu fosse falar cada um, comentar cada um, eu ia ficar lá 2 horas falando com o padre. Então eu falei, padre, eu trouxe a minha listinha, posso ler? Claro que pode. Aí no final, ele pegou e fez um resumão assim e me deu a absolvição. E é isso que é importante, nós precisamos fazer, gente. O sacramento da confissão é um sacramento de cura. É um sacramento de cura. Muitas vezes ficamos procurando, onde vai ter oração de cura que eu quero ir lá? Onde vai ter fulano de tal que eu quero ir lá para receber uma cura? Vai no confessionário da sua igreja que você vai receber a cura. A confissão é cura. Então leve essa listinha, confesse sem esconder nada. O padre não vai puxar sua orelha, o padre não vai brigar com você, ele vai acolher como um ministro de Deus e ele vai te dar ali o perdão e a penitência para você fazer, tá? E cumprir a penitência que você recebeu do confessor. Então, irmãos, arrependimento. A confissão, ela tem valor se você estiver arrependido. Você não vai lá contar uma história da sua vida, mas você está arrependido de ter feito aquilo. Então você arrepende-se, confessa e converte-se. Muda a sua vida. É isso que o Senhor está chamando você e eu nessa noite. Tá bom? Então, nós vamos ficar em pé agora. Vamos rezar um pouco. Senhor, nós queremos nessa hora colocar todas as situações de pecado, as situações de morte que nós vivemos em nossas vidas, tudo aquilo que tem desagradado o Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem maculado a Tua presença em nós, tudo aquilo, Senhor, que tem feito com que nós nos afastássemos da graça, da luz e vivêssemos nas trevas. Nós queremos, Senhor, renunciar todos os pensamentos maus, queremos renunciar, Senhor, às nossas atitudes pecaminosas, a nossa falta de amor, queremos renunciar, Senhor, à nossa falta de misericórdia, as nossas brigas, as nossas confusões, as nossas discussões, tudo aquilo que tem feito, Senhor, nos afastar do Teu amor, não percebermos e não experimentarmos do Teu amor em nossa vida. Tudo aquilo, Senhor, que não tem permitido saborearmos a doçura, a grandeza, o poder dos sacramentos da igreja. Também queremos renunciar o nosso medo de nos confessarmos. Queremos renunciar, Senhor, ao nosso descompromisso com a Eucaristia, com a Santa Missa. Quantas vezes, Senhor, deixamos de participar da Santa Missa para poder fazer qualquer outra coisa? Quantas coisas? Quantas vezes, Senhor, também não valorizamos o sacramento do matrimônio? Quantas vezes nós achamos que não é necessário nós nos casarmos na igreja? Senhor, nós queremos pedir perdão, pedir coragem e pedir a unção do Teu Espírito sobre as nossas vidas.
para que nós nos comportemos, vivamos como vivos, não apenas de aparência, mas sejamos vivos. Como diz São Paulo, se nós andamos de acordo com o Espírito, vivamos também de acordo com Ele. Nós somos batizados no Espírito, Senhor. Temos o Teu Espírito em nós e queremos viver assim, Senhor, essa vida divina em nós. Ajuda-nos, ajuda-nos. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo.